De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, F igual a km sobre r ao quadrado. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto MR, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio de sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Aí ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta, resolução. Galera, para a gente estabelecer uma relação entre o FA, FB e FC, a gente precisa analisar o que está acontecendo nesse gráfico e a gente precisa analisar que os parâmetros raio e a massa, como elas influenciam no cálculo da força F. Para isso, a gente precisa estabelecer algumas coisas, galera. A gente está observando aqui que a massa do A é igual à massa do C, porque tanto a coordenada M do ponto A e a coordenada M do ponto C são iguais, né? Eles estão na mesma abscissa. A abscissa, que é o eixo X aqui, né, o entre aspas eixo X, é a massa M, e a gente repara que a massa B ela vai ser maior que os dois aqui, que é a massa A e a massa C. Estou olhando no gráfico e a gente sabe que a massa A é igual à massa C e os dois são menores que a massa B. E o outro importante parâmetro do cálculo da força é o R, que é exatamente o, entre aspas, Y do plano cartesiano, ou ordenado do plano cartesiano é o raio, e nós estamos observando que o raio do A ele é igual ao raio do B, porque eles estão na mesma altura aqui, né? E os dois, por sua vez, são menores que o raio C. Então vamos primeiro analisar o A e o C. O A e o C, eles têm massas iguais. Ah, então eles têm forças iguais? Não, o raio de órbita do C, ele é maior que o raio de órbita do A. Então se eu estou dividindo por um raio que é maior, então a minha força FC vai ser menor, né? Porque a força é justamente diretamente proporcional à massa e inversamente ao quadrado do raio. Daí tudo que tem força A menor que força C, a gente pode excluir das alternativas. Então, por exemplo, a gente pode excluir essa alternativa aqui, né, que é a alternativa D, que diz que a força A é menor que a força C. Isso é mentira, porque o raio de órbita do C é maior, então a força dele tem que ser menor. Aqui também no item C, o FA ele é menor que o FC? Não, tem que ser maior. E não vai ser igual também, né? A força A não é igual à força C, tá? A força C é menor que a força A, então tchau item A. Então chegamos à derradeira decisão entre duas alternativas. Vamos analisar o que está acontecendo entre a força A e a força B. Tanto o A como o B possuem os mesmos raios. Ah, então ele tem forças iguais? Não. A força também vai depender da massa. A massa do B é maior. Como a massa é diretamente proporcional à força aqui, então se a massa do B é maior que a massa do A, então a força do B ele é maior que a força do A. Ou seja, não são iguais, tchau, alternativa B. E com isso só não resta a alternativa E aí da questão do segundo dia do Enem 2018. Uma questão de matemática de proporcionalidade direta e da proporcionalidade inversa ao quadrado. É uma questão para você analisar a fórmula, né? Parece muito com uma questão de física, mas está na parte de matemática aí do Enem. Então muito obrigado por acompanhar até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deem uma curtida aí no vídeo, por favor. Inscrevam-se no canal, curtam a página, acompanhem. Então é isso. Obrigado. Falou!